Mariana olhava pela janela da carruagem com os olhos marejados, observando a estrada de terra que se perdia no horizonte. Cada solavanco parecia arrancar um pedaço de sua antiga vida. Os bailes, os vestidos caros, os jantares em família. Tudo agora não passava de lembrança. O som das rodas sobre o cascalho se misturava ao eco das palavras da mãe. É o único jeito de nos salvar. Salvar quem? Pensava ela, sentindo o coração apertar. Aquilo não era salvação, era punição. Quando finalmente chegaram à fazenda, o cheiro de terra molhada e o mugido distante do gado a envolveram como um lembrete cruel de que seu destino estava selado. O casarão era grande, mas antigo, com paredes marcadas pelo tempo. Na varanda, um homem a esperava de chapéu na mão, postura ereta e expressão indecifrável. Era Bento. Alto, de ombros largos e mãos calejadas, tinha um olhar firme, mas sem arrogância. Mariana baixou os olhos quando o viu. Não queria parecer fraca, mas também não queria fingir coragem. O casamento fora apressado, realizado por um padre de uma vila próxima, sem convidados, sem música, sem alegria. Bento, durante a cerimônia, mal levantou o olhar. Cumpriu cada rito com um respeito silencioso, sem demonstrar emoção. Quando o padre se retirou, ele apenas disse: "Seja bem-vinda à fazenda. Aqui você terá o que precisar." Mariana respondeu com um aceno frio, jurando a si mesma que não trocaria mais do que o necessário com aquele homem. Nos primeiros dias, recusou-se a comer com ele. Pedia que as refeições fossem servidas no quarto. Passava horas olhando o espelho rachado, tentando reconhecer a mulher que se tornara. Casada com um fazendeiro pobre, murmurava com desgosto. Na cidade já se comentava sobre sua desgraça. A filha dos Amaral virou esposa de peão, diziam. Cada lembrança dessas vozes a feria como lâmina. Bento, por outro lado, parecia imune às humilhações. Trabalhava desde o nascer do sol até o escurecer, cuidando da terra com precisão e silêncio. Mariana o observava pela janela, intrigada com a maneira como tratava os empregados, sem gritos, sem ameaças. Ele se ajoelhava ao lado deles, pegava na enxada, ajudava. Um comportamento incomum para alguém que, mesmo pobre, era dono de tudo aquilo. À noite, o casarão se tornava um labirinto de sombras. Mariana andava pelos corredores, ouvindo o som distante da natureza, o canto dos grilos, o latido dos cães e o vento assobiando nas frestas. Em um desses passeios, ouviu ruídos vindos do escritório de Bento. Espiou pela porta entreaberta e o viu inclinado sobre a mesa, escrevendo em um caderno grosso, cheio de colunas e números. Parecia concentrado, rabiscando contas complexas. Ela franziu o senho. Que tipo de fazendeiro pobre fazia anotações assim? No dia seguinte, criou coragem para perguntar: "O que tanto escreve à noite?" Ele levantou os olhos devagar, como quem pesa as palavras. "Coisas da fazenda, planejo, custos, nada que vá te interessar." O tom era educado, mas firme, encerrando o assunto. Mariana percebeu que havia algo nele que não combinava com a imagem de um homem simples. Havia elegância nos gestos e um vocabulário que denunciava estudo. Certa tarde, quando Bento foi ao campo, ela explorou discretamente o escritório. Encontrou mapas, folhas com cálculos e cartas em outros idiomas. As assinaturas pareciam estrangeiras. O coração dela acelerou. "Quem é esse homem?" sussurrou, guardando uma das cartas no bolso do vestido. Mas quando o sol se pôs, o peso da solidão voltou. O casarão, grande demais, parecia engolir sua voz. Nenhum som humano além do vento. Sentou-se na cama, abraçando os joelhos, e pensou nos pais. Será que estavam arrependidos? Ou aliviados por terem se livrado dela? As lágrimas caíram silenciosas. Horas depois, um toque leve na porta. "Mariana!" Era Bento.
Posso entrar? Ela limpou os olhos rapidamente. O que quer? Trouxe chá para ajudar a dormir. Ela hesitou, mas aceitou. Ele colocou a xícara sobre a mesa e recuou. Não precisa temer. Aqui ninguém vai te fazer mal. Essas palavras simples, ditas com sinceridade, a desconcertaram. Não havia dureza em sua voz, apenas calma. Quando ele saiu, Mariana ficou olhando a xícara fumegante. Sentiu algo que não sabia nomear. Talvez curiosidade, talvez confusão. Pela primeira vez desde que chegara, pensou que talvez houvesse algo mais escondido por trás daquele homem misterioso. Algo que o mundo e ela ainda não sabiam. Na manhã seguinte, acordou com o som do gado sendo conduzido. O sol dourava o campo e Bento já estava lá, de camisa arregaçada e mãos firmes nas rédeas. Mariana observou da janela, sem saber por quê, com um certo fascínio. A vida dela estava mudando e ela ainda não compreendia o motivo. Apenas sentia que nada seria igual a partir daquele dia. Os dias na fazenda pareciam se arrastar para Mariana, que vivia entre o tédio e a revolta. O sol nascia cedo e com ele o som dos galos e o barulho dos trabalhadores no curral. Ela, porém, permanecia trancada no quarto, deitada na cama, olhando o teto rachado e se perguntando como sua vida, antes cheia de promessas, se transformara naquela prisão silenciosa. A comida, embora simples e bem preparada, lhe parecia intragável. Mandava devolver os pratos intactos, o que deixava a cozinheira aflita e envergonhada. Bento, por sua vez, não reclamava. Aceitava o desprezo dela com serenidade, limitando-se a perguntar de vez em quando se ela precisava de algo. Mariana o ignorava, convencida de que ele era apenas um homem rude e sem cultura, interessado em exibir uma esposa da cidade para subir de status. Mas o que mais a irritava era justamente o fato de ele não reagir. Esperava que ele explodisse, que mostrasse a brutalidade que ela imaginava existir. Contudo, Bento continuava calmo, como se nada pudesse abalá-lo. Uma tarde, enquanto observava da janela o movimento da fazenda, Mariana viu algo que a desconcertou. Bento estava no curral ajudando um bezerro recém-nascido. O animal mal conseguia ficar em pé, e ele o segurava com cuidado, limpando-o com um pano úmido e falando baixo, como se o acalmasse. Não havia impaciência em seus gestos, apenas delicadeza. Quando terminou, passou a mão sobre o dorso do bezerro e sorriu, satisfeito. Mariana ficou imóvel, com a sensação de que estava vendo um homem completamente diferente daquele que imaginara. No dia seguinte, ela saiu pela primeira vez da casa. Caminhou devagar pelo terreiro, observando o movimento dos peões, o barulho dos cascos, o cheiro do feno. O vento soprava quente, levantando poeira, e o sol queimava sua pele delicada. Quando Bento a viu, retirou o chapéu e disse: "Bom ver que resolveu sair um pouco." Ela respondeu com um olhar frio e seguiu em frente, mas no fundo sentiu algo novo. Uma estranha vontade de entender aquele lugar. Mais tarde, Bento pediu que a cozinheira deixasse o jantar pronto para os dois. Mariana pensou em recusar, mas a fome falou mais alto. Sentou-se à mesa, tensa. Ele serviu a si mesmo com naturalidade e começou a comer, sem insistir que ela o acompanhasse. O silêncio era espesso, cortado apenas pelo barulho dos talheres. Por algum motivo, Mariana se sentiu ridícula, como uma criança fazendo birra. Pegou o garfo e provou a comida. Estava boa. "O arroz é diferente", murmurou, quase sem perceber. Bento levantou o olhar. "É da nossa plantação. Gosto de saber de onde vem o que coloco na mesa." A frase simples ecoou na mente dela por longos minutos. Nos dias seguintes, começou a observar mais atentamente a rotina da fazenda. Notou que Bento não era apenas respeitado pelos empregados, era admirado. Chamavam-no de "seu Bento" com afeto, e até as crianças vinham correndo quando o viam passar.
Ele sempre tinha um tempo para conversar, perguntar sobre as famílias, ajudar com algum problema. Aquilo não combinava com a imagem de um homem áspero e egoísta. Uma noite, Mariana não conseguiu dormir. A chuva batia forte no telhado e o trovão fazia o casarão estremecer. Saiu do quarto e percorreu o corredor escuro até o celeiro, curiosa para ver como o lugar se comportava em meio à tempestade. Quando abriu a porta, encontrou Bento sentado sobre um banco, com um caderno grosso apoiado nos joelhos. Escrevia à luz de um lampião. A cena a surpreendeu. O homem suado e coberto de barro que ela via durante o dia agora parecia outro, concentrado, quase intelectual. Ela se aproximou devagar, espiando por cima do ombro dele. Viu linhas de números, gráficos e palavras em inglês. "O que é isso?" perguntou, sem conseguir conter a curiosidade. Bento ergueu o olhar, surpreso com a presença dela. "Planejamentos da safra", respondeu com tranquilidade, "e algumas anotações sobre exportação." Mariana franziu o senho. "Exportação? Você fala inglês?" Ele sorriu de leve. "Um pouco. Aprendi por necessidade." Ela ficou sem palavras. Nunca imaginou que aquele homem, que vivia entre bois e lavouras, tivesse estudado o suficiente para lidar com negócios internacionais. "Você parece saber muito para alguém que se diz pobre", comentou desconfiada. Bento fechou o caderno e respondeu calmamente. "Saber não tem nada a ver com riqueza. Aprendi o que precisava para cuidar do que é meu." A resposta soou honesta, mas misteriosa. Mariana quis perguntar mais, porém sentiu que ele não revelaria nada além do necessário. Naquela noite, demorou a dormir. As palavras dele ecoavam na mente, misturadas ao som da chuva. Pela primeira vez, ela percebeu que talvez tivesse julgado aquele homem cedo demais. Havia algo escondido por trás do silêncio de Bento. Algo que ela ainda não compreendia, mas que, de algum modo, começava a admirar. E, enquanto o amanhecer coloria o céu, Mariana sentiu que algo em si mesma estava mudando. O orgulho que a mantinha distante começava a se dissolver, dando lugar a uma curiosidade profunda e a uma inquietude que ela não sabia se queria enfrentar. Mariana já não conseguia ignorar Bento. A curiosidade havia se tornado uma espécie de tormento silencioso. Ela o observava à distância, tentando entender quem realmente era aquele homem que aparentava simplicidade, mas falava e agia com uma firmeza incomum. Os dias na fazenda começaram a ter um novo ritmo. Mariana, antes reclusa, passou a circular pelos arredores, acompanhando discretamente o trabalho diário. Via Bento acordar antes do sol nascer, montar o cavalo e percorrer as plantações com um olhar atento. Notava o cuidado com cada detalhe. O controle das contas, o trato com os bois, o modo como conferia o estado do maquinário. Tudo parecia funcionar em perfeita harmonia, como se ele tivesse planejado cada movimento. Era diferente dos outros fazendeiros que ela conhecera em festas da cidade, homens grosseiros e preguiçosos que se vangloriavam de suas terras enquanto deixavam tudo nas mãos dos empregados. Bento não era assim. Ele liderava pelo exemplo com calma e precisão. Certa manhã, Mariana surpreendeu a todos ao aparecer no curral. Vestia um vestido simples, amarrado na cintura, e havia prendido o cabelo de forma desajeitada. Bento ergueu as sobrancelhas, surpreso, mas não comentou. Apenas estendeu-lhe um par de luvas. "Se quer aprender, comece cuidando dos bezerros", disse num tom sereno. "Eles exigem paciência." Mariana o encarou por um instante e, sem dizer nada, aceitou. As horas seguintes foram uma mistura de estranhamento e descoberta. O cheiro forte dos animais a incomodava. O calor era insuportável, mas havia algo de libertador em sentir a terra nas mãos. Bento observava de longe sem interferir, apenas corrigindo quando necessário. E em pequenos gestos ela começou a entender o tipo de homem que ele era.
Quando um dos peões se feriu, Bento parou tudo para socorrê-lo, fez curativos improvisados e mandou buscar o médico. Não havia superioridade em seus atos, apenas humanidade. Nos dias seguintes, a distância entre os dois diminuiu. Mariana passou a fazer perguntas e ele respondia sem rodeios. Às vezes, trocavam risadas curtas e por breves instantes o ar pesado do casarão parecia leve. À noite, ela se pegava pensando nele, em seu olhar firme e nas mãos calejadas que pareciam carregar o peso do mundo com naturalidade. Mas uma noite, uma tempestade desabou sobre a fazenda. O céu se rasgava em relâmpagos e o vento uivava como fera. Um raio caiu sobre o galpão de ferramentas, fazendo o telhado ruir em chamas. Mariana acordou assustada com os gritos do lado de fora e correu para a varanda. Viu Bento em meio à chuva torrencial, coordenando os homens, carregando baldes d'água, salvando os animais presos. O fogo refletia em seu rosto e a cena gravou-se na memória dela como algo poderoso, um homem lutando sozinho contra o caos. Sem hesitar, Mariana correu para ajudar. Suas roupas encharcaram, os pés afundavam na lama, mas ela não se importou. A cada ordem que Bento dava, ela obedecia, movida por uma confiança que não sabia explicar. Quando tudo terminou e as chamas se apagaram, o galpão estava parcialmente destruído, mas nenhum homem ferido. Bento, coberto de lama, virou-se para ela com um sorriso cansado. "Você foi corajosa", disse ofegante. Mariana não respondeu. Apenas o olhou por um instante e sentiu algo dentro de si estremecer. Mais tarde, já no silêncio do casarão, ela o viu entrar no quarto. A porta não estava completamente fechada, e Mariana, movida por um impulso, espiou pela fresta. Bento tirou as botas e caminhou até um canto do piso, onde levantou uma tábua cuidadosamente encaixada. De lá, retirou uma pequena caixa de ferro. Era pesada, com fecho de trava e aparência antiga. Ele a colocou sobre a mesa, observou por alguns segundos e, em seguida, abriu a tampa. Mariana não conseguiu ver o conteúdo, apenas o brilho metálico que refletiu na luz do lampião. Bento pegou algo lá de dentro, talvez papéis, talvez moedas, e depois guardou tudo novamente. Fechou a caixa com cuidado, recolocou a tábua no lugar e apagou a luz. Mariana recuou silenciosamente, o coração batendo forte. Naquela noite, não dormiu. Ficou sentada na cama, tentando entender o que havia visto. O fazendeiro que todos julgavam pobre escondia algo de valor sob o assoalho do quarto. Por quê? Seria dinheiro? Ouro? Documentos? A mente dela fervilhava de perguntas. Pela manhã, fingiu normalidade, mas seus olhos o seguiam em cada passo. Cada gesto simples agora parecia um disfarce. Bento agia como sempre, calmo, reservado. Mas Mariana notava detalhes antes despercebidos. O relógio caro que ele usava, o modo como examinava cartas antes de queimá-las, as visitas ocasionais de homens desconhecidos que vinham à fazenda e partiam sem dizer palavra. O mistério o tornava ainda mais intrigante. Parte dela temia o que poderia descobrir. Outra parte ansiava por respostas. A verdade parecia escondida em algum ponto entre o silêncio dele e a caixa sob o assoalho. E Mariana sentia que, de alguma forma, esse segredo também tinha ligação com o destino dela. Os dias seguintes à tempestade mudaram algo que Mariana não sabia nomear. O medo e a desconfiança deram lugar a uma sensação de familiaridade, uma espécie de respeito silencioso que crescia entre os dois. O casarão, antes frio e distante, parecia agora mais acolhedor. Bento já não era apenas o homem que ela fora obrigada a desposar. Era uma presença constante, firme, quase protetora. Ela começou a participar das tarefas sem perceber quando exatamente isso se tornara natural. Ajudava na cozinha, organizava o celeiro e até acompanhava Bento nas visitas aos trabalhadores. Via o modo como ele cumprimentava cada um pelo nome,
Perguntava pelos filhos e compartilhava histórias curtas, sempre com aquele tom de voz sereno que inspirava confiança. Mariana passou a admirar o modo como ele liderava, sem imposição, apenas com exemplo e bondade. Certa manhã, enquanto ele selava o cavalo, Bento perguntou: "Já montou alguma vez?" Mariana riu, sem graça. "Apenas em desfiles, nunca sozinha." "Então está na hora de aprender de verdade." Ele estendeu a mão. "Venha." Ela hesitou, mas acabou aceitando. Montou com medo, os dedos apertados nas rédeas. Bento cavalgava ao lado, guiando o ritmo. O segredo é confiar no animal. Ele sente quando você tem medo. As palavras pareciam simples, mas soaram como metáfora. Quando chegaram ao alto da colina, o vento brincava com o cabelo dela e Mariana, pela primeira vez, sentiu liberdade. Os dias passaram assim, entre risadas, conversas curtas e silêncios confortáveis. Bento ensinava a plantar, mostrava as estações certas para o cultivo, explicava a importância da terra. Mariana, acostumada ao luxo e à vida fácil da cidade, se espantava ao sentir prazer nas pequenas coisas: o cheiro do capim cortado, o toque frio da água do poço, o canto dos pássaros ao amanhecer. Era como se o isolamento da fazenda tivesse purificado o olhar dela sobre o mundo. Numa tarde nublada, Bento chegou à varanda com um feixe de cartas nas mãos. Mariana, curiosa, perguntou o que eram. "Respostas", disse ele, com um brilho nos olhos. "Pedi ajuda às escolas da capital. Quero trazer professores para as crianças daqui." "Para os filhos dos trabalhadores?" perguntou ela, surpresa. "Sim, eles merecem oportunidade. Nenhuma terra prospera se quem nela vive continuar na ignorância." Mariana o encarou em silêncio, sentindo o peito apertar. Nunca imaginou ouvir algo tão nobre vindo de um homem que se dizia pobre. "Você faz isso sozinho?" "Alguém precisa começar", respondeu sorrindo de leve. Aquele gesto ficou martelando na mente dela. Percebeu que Bento não buscava reconhecimento nem lucro. Havia uma grandeza silenciosa em tudo o que fazia. Mas por trás dessa generosidade, o mistério da caixa de ferro continuava a incomodá-la. Toda vez que passava pelo quarto dele, lembrava do som metálico do fecho se fechando. E se ali estivesse a resposta para quem ele realmente era? Numa madrugada fria, quando o vento batia nas janelas e o casarão dormia em silêncio, Mariana levantou-se. Vestiu um xale, acendeu uma lamparina e caminhou até o quarto de Bento. O coração batia tão alto que ela achou que o barulho a denunciaria. Empurrou a porta devagar. Estava apenas encostada. O quarto cheirava a madeira e feno. Ela se ajoelhou perto do canto onde o vira esconder a caixa. O chão rangia sob seus joelhos. Com as mãos trêmulas, retirou a tábua solta. E ali estava ela. A pequena caixa de ferro, escura, pesada, coberta por uma fina camada de pó. Mariana segurou o fecho e tentou abri-lo. Estava trancado. Procurou algo que pudesse servir de chave, mas nada encontrou. O som do vento parecia crescer e o medo misturava-se à curiosidade. De repente, uma voz grave rompeu o silêncio. "Procurando alguma coisa, Mariana?" Ela congelou. A lamparina quase caiu de suas mãos. Bento estava encostado à porta, o rosto meio na sombra, os olhos fixos nela. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Mariana tentou falar, mas as palavras travaram na garganta. "Eu..." gaguejou. "Eu só ouvi um barulho e achou que fosse o momento certo para vasculhar meu quarto?" completou ele com calma assustadora. Ela se levantou depressa, corando de vergonha. "Eu não queria ofender. Só queria entender por que guarda isso. Desde que cheguei, nada em você faz sentido." Bento respirou fundo, sem erguer a voz. "Alguns segredos precisam do tempo certo para serem revelados." "Então existe um segredo", disse ela, impulsivamente. Ele desviou o olhar. "Todos temos algo que preferimos manter guardado."
Por um instante, Mariana achou que ele fosse expulsá-la dali. Mas Bento apenas caminhou até a janela, olhou o campo escuro e acrescentou num tom baixo: "Vá dormir, Mariana. Amanhã o dia será longo." Ela obedeceu, atordoada. Quando voltou ao quarto, não conseguiu fechar os olhos. Sentia-se dividida entre a culpa e a necessidade de saber a verdade. O homem que a salvara da vergonha da cidade agora parecia envolto em um enigma ainda maior. Deitada na cama, pensou nas cartas, nos cálculos, na caixa. Tudo apontava para um passado que ele escondia com cuidado. E, embora temesse o que descobriria, Mariana sentia que não descansaria enquanto não soubesse o que havia dentro daquele cofre e dentro daquele homem. O dia seguinte amanheceu pesado, com o ar úmido e o silêncio denso do campo após a chuva da madrugada. Mariana evitou olhar para Bento durante o café, envergonhada pelo que fizera na noite anterior. Ele, por sua vez, parecia inabalável. Nenhum traço de raiva em seu rosto, apenas a mesma serenidade de sempre. Quando terminou o café, levantou-se, colocou o chapéu e disse apenas: "A caixa está onde sempre esteve. Mas há coisas que não precisam ser abertas à força. O tempo certo mostra o que é verdadeiro." Essas palavras ficaram ecoando na mente de Mariana pelo resto do dia. O tom dele não fora de reprovação, mas de sabedoria. Aquilo a desconcertava. Em vez de castigá-la, Bento lhe oferecera confiança, algo que ela mesma ainda não sabia se merecia. Passou a manhã sentada na varanda, observando o campo verde que se estendia até onde os olhos alcançavam. Pela primeira vez, percebeu que não se sentia prisioneira ali. Aquele lugar, de alguma forma, começava a fazer parte dela. Nos dias seguintes, a rotina voltou ao normal, ou quase. Bento parecia mais introspectivo, pensativo, como se algo o preocupasse. Mariana notou que ele andava mais tempo pelo escritório, trancado, escrevendo ou fazendo contas. À noite, o som da máquina de escrever ecoava pelos corredores do casarão. Ela respeitava o espaço dele, mas não conseguia ignorar a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Foi então que, numa tarde abafada, um homem de terno chegou à fazenda. Desceu de um automóvel escuro, limpando o suor da testa com um lenço branco. Tinha postura altiva e um olhar calculista. Disse ser um comprador de gado vindo da capital. Bento o recebeu com um aperto de mão breve e um semblante contido. Mariana observava da janela, percebendo a rigidez no corpo do marido. Algo estava errado. Os dois entraram no escritório e ficaram lá por horas. Ninguém ousou interromper. Quando o estranho foi embora, o rosto de Bento estava diferente, sério, quase sombrio. Ele não jantou naquela noite. Ficou sentado na varanda, olhando o horizonte, enquanto o vento balançava as folhas das mangueiras. Mariana se aproximou em silêncio. "Quem era aquele homem?" perguntou, tentando soar casual. "Um negociante", respondeu ele, sem tirar os olhos do campo. "Veio oferecer uma proposta, mas não é algo que me interesse." Parecia mais preocupado do que desinteressado. Ela insistiu. Bento se virou devagar e, num tom que misturava cansaço e ternura, respondeu: "Há coisas que é melhor não comentar. Às vezes, o silêncio é a melhor forma de proteger quem não precisa se envolver." Mariana sentiu um arrepio. Ele não estava apenas escondendo algo trivial. Aquilo parecia mais profundo, mais perigoso. Decidiu não pressionar, mas começou a observá-lo ainda mais. Nos dias seguintes, Bento saiu algumas vezes sem avisar. Voltava tarde, coberto de poeira e com o olhar distante. Mariana fingia não perceber, mas o coração dela pulsava em descompasso. Numa dessas noites, acordou com um ruído vindo do escritório. Caminhou até lá, descalça, e ouviu a voz dele ao telefone. Firme, baixa, falando em outro idioma. Aproximou-se um pouco mais e reconheceu algumas palavras em inglês, uma língua que ela ouvira apenas em canções e livros da infância.
transfer, investment, deadline. As palavras vinham entrecortadas, mas eram claras o bastante para fazê-la prender a respiração. Havia também um tom de urgência na voz dele, uma preocupação que não combinava com o homem calmo e simples que ela conhecia. Quando a conversa terminou, Bento ficou em silêncio por alguns segundos, o fone ainda na mão. Mariana deu um passo para trás, mas o assoalho rangeu. Ele se virou rapidamente. "Mariana", disse surpreso. "Está acordada?" Ela tentou disfarçar. "Eu ouvi vozes. Achei que algo estivesse errado." Ele pousou o telefone e sorriu de leve, mas os olhos denunciavam tensão. "Apenas negócios. Não se preocupe." "Negócios? Com quem?" "Com gente que já confia em mim há muito tempo", respondeu, evitando detalhes. "Volte a dormir. Amanhã explico." Mas ele não explicou no dia seguinte, nem no outro. E cada dia que passava aumentava o mistério em torno dele. Mariana notava mudanças sutis. Cartas que chegavam com selos estrangeiros, visitas discretas de mensageiros, documentos sendo guardados com cuidado. Ela tentava acreditar que tudo era parte das responsabilidades da fazenda, mas o instinto dizia o contrário. Certa tarde, enquanto ele saía para inspecionar o pasto, Mariana entrou no escritório. O cheiro de papel e tinta a envolveu. Sobre a mesa, um envelope com letras elegantes chamou sua atenção. Estava endereçado a Sr. B. Andrade, Fazenda Esperança. Dentro, uma folha com anotações em inglês e um selo dourado de um banco internacional. Ela leu apenas uma frase. "The transaction will be completed once the assets are confirmed." A transação será concluída assim que os ativos forem confirmados. O coração dela disparou. Ativos, transação, banco internacional. Nada daquilo combinava com o homem que todos julgavam pobre. Guardou o envelope onde estava e saiu apressada, tentando fingir normalidade quando Bento voltou. Ele percebeu algo em seu olhar, mas nada disse. Apenas a observou em silêncio, como quem sabia que ela começava a juntar as peças do quebra-cabeça. Naquela noite, enquanto deitava, Mariana entendeu que havia duas verdades coexistindo na mesma casa. A vida simples e pacata da fazenda, e outra, escondida atrás de números, idiomas e cofres. E o homem que dormia sob o mesmo teto que ela era a chave de tudo isso, um mistério envolto em ternura, poder e segredos que o tempo ainda não estava pronto para revelar. O luar se estendia sobre o campo, prateando o caminho de terra batida que levava aos limites da fazenda. Mariana caminhava em silêncio, o coração disparado. Desde a conversa ao telefone, Bento se tornara ainda mais misterioso. Saídas noturnas, olhares longos para o horizonte, bilhetes queimados na lareira. A curiosidade, antes tímida, agora se tornara necessidade. Ela precisava entender quem era realmente aquele homem com quem vivia. Naquela noite, quando ele selou o cavalo e saiu pelos fundos, Mariana o seguiu. Manteve distância, escondendo-se entre as árvores e as sombras dos currais. O som do vento misturava-se ao trotar leve do animal, e o perfume do mato molhado impregnava o ar. Bento seguia determinado, até parar diante de um armazém antigo, quase abandonado, onde o tempo parecera congelar. Ela se aproximou com o máximo de cuidado. A madeira das portas estava envelhecida, coberta de musgo. Pelo vão, pôde vê-lo acender uma lamparina e se ajoelhar no chão, afastando tábuas com precisão. Debaixo delas, um cofre de ferro pesado surgiu, coberto por um tecido grosso. Mariana prendeu a respiração. Ele girou a chave e abriu o cofre. O brilho do metal refletiu na luz amarelada. Barras de ouro empilhadas, maços de dinheiro estrangeiro e uma pilha de documentos cuidadosamente organizados. Por um instante, o mundo pareceu girar. Tudo o que ela acreditava sobre Bento, a pobreza, a simplicidade, a vida modesta, desmoronava diante dos seus olhos. Sem conseguir se conter,
Deu um passo para trás. O barulho seco da madeira denunciou sua presença. Bento levantou o olhar imediatamente. Por um segundo, o silêncio pareceu eterno. Então ele suspirou sem demonstrar surpresa. Eu sabia que, cedo ou tarde, você viria até aqui, disse com calma. Mariana recuou um pouco, a voz embargada. O que é isso, Bento? Quem é você de verdade? Ele se levantou devagar, aproximando-se com o olhar sereno, sem agressividade. A resposta é simples, mas não fácil de ouvir. Fechou o cofre e limpou as mãos com o lenço do bolso. Tudo isso não é fruto de crime, nem de sorte. É consequência de uma escolha que fiz há muito tempo. Mariana cruzou os braços, tentando conter o tremor. Escolha de esconder uma fortuna e enganar todos ao seu redor. Ele assentiu com um meio sorriso. Enganar não, proteger. Encostou-se numa das colunas do armazém e começou a contar. Muitos anos atrás, eu trabalhava na capital, em uma empresa de exportação. Vivia cercado de ambição e falsidade, até o dia em que um acidente mudou tudo. Um empresário estrangeiro, dono da companhia, ficou preso sob um deslizamento em uma área de mineração. Eu o tirei de lá com as próprias mãos. Ele sobreviveu e nunca esqueceu. Bento fez uma pausa, o olhar perdido nas lembranças. Antes de morrer, esse homem deixou tudo para mim. Dinheiro, ações, propriedades, uma herança que eu nunca pedi. Eu poderia ter ficado na cidade, levado uma vida luxuosa, mas vi o que o poder fazia com as pessoas. Vi famílias se destruindo. Vi ganância virar veneno. Então, escolhi desaparecer. Mariana o observava em silêncio, atônita. Ele continuou. Comprei essa fazenda, investi no trabalho simples e comecei a ajudar discretamente quem precisava. As escolas das crianças, as famílias sem terra, as viúvas da região. Parte do dinheiro que você viu ali mantém tudo isso funcionando. Eu só não queria que ninguém soubesse, porque a compaixão, quando anunciada, perde o valor. A voz dele era firme, mas carregada de uma tristeza serena. Mariana sentiu um nó apertar a garganta. E o casamento? Perguntou num fio de voz. Por que aceitou se unir a mim, se podia simplesmente recusar? Bento desviou o olhar, respirando fundo. Eu soube da situação da sua família. Ouvi que seu pai pretendia entregá-la a um homem cruel, um especulador que já havia arruinado outras mulheres. Intervim antes que isso acontecesse. Olhou-a nos olhos e seu tom se suavizou. Quando aceitei o casamento não foi por pena, foi por respeito. Você não merecia ser tratada como moeda de troca. Mariana sentiu o chão desaparecer sob os pés. Tudo o que ela pensava saber sobre ele, o fazendeiro rude, o homem simples e silencioso, se transformava diante de suas lágrimas contidas. Por que não me contou? Perguntou a voz trêmula. Porque você me odiava, respondeu ele com um leve sorriso. E eu não queria que o perdão viesse por gratidão, mas por verdade. Ela baixou os olhos, envergonhada. Lembrou-se dos dias em que o tratara com desprezo, das palavras duras, das tentativas de humilhá-lo. E ali estava ele, diante dela, com uma calma que nascia de algo mais forte que orgulho, nascia de bondade genuína. O silêncio entre os dois se tornou quase palpável. O som distante dos grilos e o farfalhar do vento eram as únicas testemunhas daquele momento. E agora? Ela perguntou. O que vai acontecer com tudo isso? Bento sorriu, fechando novamente o cofre. Nada muda. A fortuna não me define, Mariana. O ouro só tem valor quando serve para transformar o que está ao redor. Ela o encarou, e pela primeira vez viu nele não apenas o homem misterioso, mas alguém que escolhera a simplicidade por sabedoria, não por necessidade. E naquele instante sentiu algo nascer dentro dela, algo que nem o medo, nem o orgulho podiam conter. O segredo estava revelado, mas o verdadeiro mistério começava ali. Entender o que aquele homem realmente significava em sua vida.
Os dias que seguiram àquela revelação mudaram tudo entre Mariana e Bento. O silêncio desconfiado que antes dominava a casa deu lugar a uma harmonia serena, feita de respeito e cumplicidade. Ela passou a vê-lo não mais como o homem rude que a sorte lhe impusera, mas como alguém de caráter grandioso que escolhera a humildade quando poderia ter se perdido na ostentação. O que antes lhe parecia uma prisão, agora soava como um refúgio. Mariana começou a acompanhá-lo em tudo, nas visitas aos campos, nas reuniões com os trabalhadores, nas decisões sobre a colheita. Bento, paciente, a ensinava os detalhes da terra. O tempo certo da chuva, o cuidado com os animais, o valor de uma palavra cumprida. Aos poucos, ela foi conquistando o respeito dos empregados, que passaram a vê-la como parte viva da fazenda. O brilho nos olhos de Bento ao observá-la não passava despercebido. A fazenda prosperava. Com os investimentos silenciosos de Bento, novas terras foram cultivadas, equipamentos modernos chegaram e famílias inteiras passaram a trabalhar sob condições justas, recebendo salário digno e moradia adequada. Bento jamais buscou reconhecimento. Suas ações sociais aconteciam discretamente. Uma escola erguida ao lado do vilarejo, um pequeno posto de saúde mantido por ele, e doações enviadas em nome de terceiros. Mariana, tocada por aquele espírito generoso, começou a se envolver nas iniciativas. Organizou grupos de costura para mulheres locais, criou uma pequena biblioteca para as crianças e ensinou leitura às meninas da região, algo quase impensável para o interior da época. A fazenda, antes isolada e esquecida, tornou-se exemplo de prosperidade e solidariedade. Com o tempo, a notícia se espalhou. O nome de Bento Andrade começou a circular pela cidade como o de um homem de fortuna misteriosa, dono de terras férteis e de um coração incomum. Ninguém sabia ao certo de onde vinha tamanha riqueza, mas todos reconheciam o impacto de sua generosidade. As famílias pobres o chamavam de o fazendeiro que faz chover bênçãos, enquanto os poderosos o observavam com curiosidade e inveja. Foi nesse contexto que, certo dia, um visitante inesperado chegou à fazenda. Um homem grisalho de roupas finas desceu de uma carruagem com o rosto marcado pelo arrependimento. Mariana o reconheceu imediatamente. Era seu pai. O mesmo homem que, meses antes, havia negociado seu destino como se fosse um bem de família. Ele caminhou até a varanda, constrangido, tentando disfarçar o nervosismo com um sorriso forçado. "Minha filha", disse com a voz baixa, "como você está?" Mariana permaneceu imóvel. O tempo parecia ter congelado entre eles. Bento, ao lado dela, observava em silêncio, com o semblante firme e contido. "Estou bem, pai", respondeu com serenidade. "Melhor do que jamais estive." O homem respirou fundo, tentando recuperar o tom paternal. "Fico feliz. Soube que a fazenda prosperou. Que vocês têm ajudado muita gente. É admirável." Bento apenas assentiu, sem estender a mão. O visitante hesitou antes de prosseguir. Na verdade, vim porque a situação na cidade piorou. As dívidas cresceram. Perdemos as últimas propriedades." Ele desviou o olhar, envergonhado. "Preciso de ajuda, Bento. Um empréstimo, talvez. Só até me reerguer." O ar ficou pesado. Mariana sentiu um frio subir pela espinha. Bento respirou fundo. Apoiou as mãos na mesa e falou com voz firme, porém serena. "Senhor Augusto, a vida tem um jeito curioso de ensinar humildade. Quando sua filha foi oferecida a mim, não por amor, mas por conveniência, o senhor não hesitou. Fez dela uma moeda de troca." Eu estava desesperado", balbuciou o homem. "Eu entendo o desespero", continuou Bento. "Mas não entendo a falta de dignidade." O silêncio se alongou e o som distante dos pássaros parecia o único movimento no ar. Bento então se levantou,
caminhou até a janela e olhou o campo verdejante. Hoje a fazenda é próspera, não por ouro ou poder, mas por respeito e trabalho honesto, e é assim que pretendo continuar. Virou-se para o sogro, o olhar firme. Não há dívida no mundo que pague o que sua filha sofreu. O pai de Mariana abaixou a cabeça, sem palavras. Tentou argumentar, mas a voz falhou. Mariana, com o coração apertado, deu um passo à frente. Pai, disse com delicadeza, mas com autoridade. Eu o perdoo, mas não voltarei a ser instrumento de ninguém. O tempo da submissão acabou. As palavras ecoaram com força. Bento a olhou com admiração silenciosa. Naquele instante, ela não era mais a jovem assustada que chegara à fazenda contra a vontade. Era uma mulher plena, forte, senhora do próprio destino. O homem respirou fundo, as lágrimas surgindo discretas. Apertou o chapéu entre as mãos e se retirou, vencido não pela pobreza, mas pela própria consciência. Quando a carruagem desapareceu no horizonte, Bento segurou a mão de Mariana. Você foi mais nobre hoje do que qualquer título de família poderia lhe dar. Ela sorriu, emocionada. Foi você quem me ensinou a enxergar o que realmente importa. O sol se punha atrás das colinas, tingindo o céu de dourado. A fazenda, símbolo de uma nova vida, pulsava com o trabalho e a esperança. E ali, lado a lado, Bento e Mariana entenderam que não era o ouro escondido que os tornava ricos. Era a coragem de recomeçar, juntos, com o coração limpo e o futuro aberto diante deles. Os meses seguintes trouxeram uma calma diferente para a fazenda. Uma serenidade que só nasce depois da tempestade. O tempo parecia correr em ritmo próprio ali, entre o canto dos galos, o cheiro de café fresco e o som dos passos firmes de Bento caminhando pelo terreiro ao amanhecer. Mariana o observava e ainda se espantava com a sensação de paz que sentia. O homem que um dia ela julgara rude e misterioso se tornara o centro de sua vida. O companheiro que compreendia seus silêncios e compartilhava seus sonhos. A fazenda prosperava mais do que nunca. O trigo dourava sob o sol, o gado engordava saudável, e os trabalhadores pareciam ter encontrado ali um lar. Bento havia transformado aquele pedaço de terra em uma comunidade viva, onde todos se sentiam parte de algo maior. Mariana, por sua vez, tornara-se a alma do lugar. Organizava festas, cuidava das famílias, levava conforto aos doentes e, à noite, lia histórias às crianças à luz das lamparinas. O amor deles, nascido em meio à dor e à desconfiança, floresceu com uma beleza silenciosa. Não havia declarações grandiosas, mas gestos simples. Um olhar trocado durante o trabalho, uma mão estendida nas manhãs frias, uma risada compartilhada nas tardes de chuva. Eles haviam aprendido que o verdadeiro amor não se exibe, constrói-se, um gesto de cada vez. Certa manhã, enquanto o sol despontava sobre os campos, Mariana entrou no velho armazém. Fazia meses que não pisava ali. O lugar agora era usado como depósito de ferramentas, mas o cheiro de madeira antiga e óleo ainda trazia lembranças da noite em que descobrira o segredo do marido. Caminhou até o canto onde o cofre ficava enterrado e percebeu algo diferente. As tábuas estavam deslocadas. Curiosa, ajoelhou-se e encontrou o cofre aberto. Dentro, nada restava. Nem ouro, nem documentos, nem um único vestígio de riqueza. Apenas um bilhete, escrito com a caligrafia firme e simples de Bento. A verdadeira riqueza está no que construímos juntos. Mariana ficou imóvel por longos segundos, o papel tremendo entre seus dedos. Um nó subiu à garganta e as lágrimas vieram silenciosas, quentes, misturando-se ao pó do chão. Sentou-se, respirando fundo, e sentiu uma paz profunda invadir o peito. Bento não estava por perto. Tinha saído cedo para uma viagem à cidade vizinha. Mas ela sabia exatamente o que aquilo significava. Nos dias seguintes, começaram a chegar cartas e recados vindos de diferentes cantos do interior.
Notícias sobre novas escolas sendo inauguradas, hospitais pequenos erguidos em vilarejos pobres, doações anônimas que transformavam comunidades esquecidas. Em todas, um mesmo padrão. As obras eram registradas em nome de terceiros, mas havia sempre um símbolo discreto no papel. A marca de um pequeno bezerro gravado à mão, o mesmo que Bento costumava desenhar em seus cadernos. Mariana compreendeu, com o coração apertado e orgulhoso. Bento havia doado quase toda a fortuna, sem alarde, sem vaidade. Ele cumprira o que sempre dissera, que o ouro só tem valor quando se transforma em vida. Quando ele voltou, sujo de estrada e com o chapéu nas mãos, ela o esperava na varanda. Você esvaziou o cofre, disse, sem acusação, apenas constatação. Bento sorriu, o olhar calmo de quem encontra paz nas próprias escolhas. O cofre nunca esteve cheio, Mariana. Tudo o que havia de valioso está aqui. Tocou o peito dela com delicadeza. E aqui. Encostou a própria mão no coração. Ela o abraçou com força, sentindo que nenhuma fortuna no mundo seria capaz de comprar aquele momento. O tempo passou. Os anos foram suaves com eles. A fazenda se consolidou como um símbolo de prosperidade e bondade. Os campos floresciam, as famílias cresciam e o nome de Bento e Mariana corria de boca em boca. Não como o casal que ficou rico, mas como os que ensinaram uma região inteira que generosidade é a forma mais pura de poder. As crianças que estudavam nas escolas financiadas por Bento cresciam com sonhos maiores. As famílias curadas nos pequenos hospitais agradeciam em orações. A história dos dois se tornou uma espécie de lenda contada em feiras, igrejas e rodas de fogueira. A história da moça da cidade que foi vendida a um fazendeiro pobre e descobriu que a pobreza dele era apenas aparência, que sua verdadeira riqueza estava na alma. Décadas depois, já com os cabelos brancos e as mãos marcadas pelo tempo, Bento e Mariana ainda caminhavam juntos pelos mesmos campos onde tudo começara. Ele, com o passo lento, mas firme. Ela, apoiada em seu braço, sorrindo com a serenidade de quem compreende o valor do que viveu. Certa tarde sentaram-se sob o velho ipê que plantaram no primeiro ano de casamento. O vento balançava as flores amarelas e o som dos pássaros enchia o ar. Lembra quando você dizia que eu era um homem rude? Brincou Bento com um sorriso cansado. E era mesmo, respondeu ela rindo. Mas era também o homem mais bondoso que eu já conheci. Ele segurou sua mão com delicadeza. Você me ensinou que o amor é o único investimento que nunca dá prejuízo. E você me mostrou que a riqueza só tem sentido quando é compartilhada. O silêncio que se seguiu foi doce, cheio de memórias e gratidão. O sol se punha devagar, tingindo o céu de dourado, como se o mundo prestasse homenagem àquela história. Anos depois, quando ambos já não estavam mais ali, a fazenda permaneceu viva. As escolas, os hospitais e as famílias que ajudaram continuaram florescendo. E nas paredes do casarão ainda pendia um quadro simples com uma frase escrita à mão. Eles chegaram por obrigação, mas ficaram por amor. E mudaram o destino de todos que cruzaram seu caminho. Assim, o legado de Bento e Mariana se transformou em algo eterno, não em ouro, nem em poder, mas em exemplo. O casal que um dia fora unido pela dor se tornou lembrança viva de que a redenção e a ternura, quando andam juntas, são capazes de transformar até mesmo as histórias que nasceram do sofrimento em poesia e eternidade.